Eu estava uma vez na igreja de São João Clímaco, a primeira igreja batista de São João Clímaco, onde eu pastorei por uns anos. E uma irmã chegou no fim do culto, a Regina, que era uma menina brilhante, trabalhava na música e tal, mas ela era daquele grupo que estava em estado de oração, né? Para casar, arrumar um namorado, um marido, e o negócio não estava bem empacado. Ela já estava com 37 ali, começando a ficar meio preocupada, muita piadinha. Uma menina jóia. E acabou o culto, aquele dia o culto foi muito jóia, a mensagem mexeu com muitas pessoas, falava sobre a fé. E ela me pegou assim na saída e falou assim: pastor, vem cá, eu queria te pedir uma coisa. Eu queria pedir que você orasse por... Besteira, vai, deixa pra lá isso. Deus deve ter coisa mais séria para se preocupar. Eu falei, não, vem cá. Do que você ia falar? Não, detalhe da minha vida. Eu nunca esqueço a expressão. Eu falei, não, Deus é Deus dos pequenos detalhes. Me diz, qual é o detalhe? Ela falou, é que eu aí comecei a chorar. Eu queria ter alguém, eu estou buscando, eu tal. E eu falei, você acha que isso é um pequeno detalhe? Até se fosse para essa comunidade toda um detalhe para a tua vida, é uma grande questão. Entrega para Ele. Aprende a entregar para Deus as coisas pequenas para que Ele cuide de todas, as médias, as grandes. Alguns de nós, de novo, teoricamente, a gente diz que não. Mas na prática, algumas coisas a gente diz assim, isso aí eu tiro de letra. Eu resolvo. Isso é de Deus não. E eu podia te contar aqui um bocado de história triste. Não é? Mas muita história triste. Aqui nesse retiro, eu fiquei sabendo de pelo menos 3 histórias tristes, muito tristes, que eu não sabia, de pessoas que eu conheço, que certamente em algum momento trataram aquilo como um detalhe ao qual eu resolvo. Não preciso abrir com ninguém não, eu vou resolver. Não resolver. Eu estou falando de coisas seríssimas que, para minha tristeza, eu fiquei sabendo aqui. Não é? O bom é que, em sabendo, posso orar pelas pessoas. Mas coisas tristes, muito tristes, que começam como um pequeno detalhe, não cuidados, e viram um grande câncer para a alma. Deus é o Deus dos pequenos detalhes. E veja lá, continua lendo aí comigo então. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo falaram para Jesus que ela estava doente. Então, verso 31, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou. Ficou curada. E ela imediatamente passou a servi-los. Qual é a resposta dessa mulher ao toque curador de Jesus? Qual é a resposta dessa mulher a esse toque libertador de Jesus? Serviço. Qual é a tua resposta ao toque libertador de Jesus em sua vida? Você tem cantado nesses dias aqui que você é salvo, nas entrelinhas todas desses cânticos, que você quer segui-lo, que Ele é fiel, tem te abençoado com bênçãos sem fim, como cantamos dessa maneira. Ou seja, Ele te libertou do cativeiro. Nas palavras de Paulo, Ele fez uma transposição, levando-nos, a cada um de nós, do reino das trevas para o reino infinito do amor. Amor do Pai, mediado pelo Filho, aplicado ao nosso coração pelo Espírito. É assim, você é salvo. Você nasceu de novo, você foi liberto dessa velha condição. A resposta da sua vida, tal qual a sogra em questão, tem sido o serviço? Porque alguns de nós, talvez nessa cena, fizéssemos aquele esquema do jogo do corpão mole, né? Serviço, imagina, estou de cama, estou com febre. Aí Jesus me toca e eu sou curado. Né? Aí fala, Jesus, pega um biscoitinho para nós lá que ainda estou me convalescendo, enquanto eu vou para a piano aqui com o mestre. Ela não, ela de imediato pula e passa a servi-los. Discípulos servem. É do discípulo o serviço. A comunidade dos adoradores, falamos aqui, não é? Adora, e uma das expressões para adorar é justamente essa, latrei, serviço. A diaconia também é diferente do ministério dos diáconos. Há o ministério dos diáconos na igreja, mas há o ministério da diaconia de toda a igreja. O serviço. Serviço uns aos outros. Serviço em adoração a Deus. Serviço na intercessão da oração. Serviço que devemos ao mundo. Somos devedores, como Paulo diz. Você tem respondido ao toque libertador de Deus na sua vida com serviço? Ou você é o famoso crente flanela?
Lá na igreja eu não entrei ainda, na igreja os bancos são de madeira, mas crente flanela nessas igrejas, né? O zelador passa o, como é que chama? O polidor lá, o lustramóveis. Aí se você não vai limpar, ele fala, não, pode relaxar que tem uns crentes flanela aí, domingo eles vão estar aí. Crente flanela é aquele cara que vai no culto, ele senta e ele fica, né? Dando aquele polimento no banco. Ele vai pra cá, vem pra lá, vem pra cá, vai pra lá, canta e pá, acabou, domingo que vem ele volta. O zelador adora o crente flanela, não é? Poupa um monte de serviço dele. E é todo o serviço que o cara faz, polir o banco. Na boa, eu nem sei quem é que cuida disso na igreja, mas tenho certeza que faz com competência. Quem sabe você pode fazer mais que isso? Com certeza você pode. Tem uma história que diz que o camarada, todo dia que ia tomar café da manhã, a mulher dele ficava reclamando das roupas no varal. Vocês já ouviram isso, né? Que a vizinha estendia. Ela ficava ali fazendo café para ele e falava, nossa, como ela lava mal as roupas, olha lá. Não é? Olha as roupas, tudo encardida, credo, eu. Ah, eu não, não é? Mas olha lá a roupa ali, toda. Até que um dia ela acordou e falou assim, nossa, não é que hoje ela lavou as roupas bem limpinhas? O marido continuou tomando café e falou, não, fui eu que lavei a janela. Não é? A tua janela que estava suja, não as roupas dela lá no varal. E às vezes a gente gosta muito de olhar a roupa lá no varal e não lava a janela. Serviço. Como é que você responde ao toque libertador do Senhor? Servindo. Eu sirvo. Eu vou servir. É o modo nosso retiro aqui. Venham após mim. Farei de vocês não apreciadores de grandes obras, não contempladores de milagres, não seguidores teóricos de um clube ou organização, não pescadores de homem. Quando Jesus chama esses camaradas para que eles venham a segui-lo, 2 deles estão pescando. Os outros 2 estão consertando as redes, não é? A palavra consertando, no grego, katartizo, esse verbo, traduz a ideia de colocar um osso que está quebrado no lugar. Essa é a ideia de consertar uma rede, ou seja, preparar a coisa certa para que ela funcione adequadamente. Para que ela dê o melhor dela, para que não vaze peixe na rede. Para que o osso que está quebrado volte a poder ficar legal e ele possa então pisar direito. Esse é o verbo usado ali para consertar redes. E é isso que Jesus faz o dia inteiro. Quando meu garoto era pequeno, ele falou, pai, o que Deus está fazendo o dia inteiro no céu? E eu falei, filho, consertando gente quebrada. Não é? Consertando gente quebrada. Catartizo, gente, relacionamentos, eu expliquei para ele. É uma grande fábrica onde esse amoroso, não é? Construtor fica reconstruindo coisas que a gente vive trincando e quebrando por aí. O serviço é a resposta. Obrigado. Muito obrigado. Avance no texto comigo para a gente terminando. Passou a servi-los. Veja aí de 32 a 34. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos endemoniados. Olha que legal, né? Antes de cair o sol e terminar o sábado, eles não podiam fazer isso. Jesus também não. Então a impressão que dá é que tem um muro e está todo mundo atrás do muro, né? Com aquelas marcas assim, camarada quebrado, leproso, paralítico, uma fila, né? Olhando o reloginho, na ampulheta. Vai acabar. Acabou. Vai todo mundo para cima de Jesus. Diz o texto que eles se achegam à porta de tal forma que... E o texto diz que são enfermos, são endemoniados, toda sorte de gente. Veja o que o verso 33 diz, não é? Mostrando com essa figura do exagero a verdade do fato. Havia muita gente, toda a cidade estava reunida à porta. E o verso 34 diz que ele curou muitos doentes, não diz? Curou muitos doentes de toda a sorte de enfermidade. Se você for a Lucas, ler esse mesmo texto, Lucas que gosta de detalhes, Lucas acrescenta uma coisa importante. Lucas diz que ele vai impondo as mãos sobre cada um deles e vai os curando de toda sorte de enfermidade. Lembra que em determinado momento do retiro aqui nós falávamos disso? Que Deus não pede de vista o indivíduo, mesmo em meia massa. Que está Jesus, um monte de gente, mas colocando as suas mãos sobre cada um deles e os curando. Você é importante para Ele, e Ele te ouve individualmente. Ele faz questão que você saiba disso, porque Ele sabe que a vida é cruel muitas vezes. E que em alguns momentos você vai estar na vida dizendo, puxa, ninguém sabe, ninguém percebe, ninguém está sacando o que eu estou sofrendo. E Ele lá do céu quer que você ouça
bem às claras, no ouvido e na alma, sim, filho, eu sei. Eu não perco de vista o indivíduo, mesmo em meio à massa, a história das batatinhas. Eu não vejo um grande purê de batata. Isso quem vê é o Marcelo, que é limitado, que é gente, que é um pastorzinho, coitado. Eu não. Eu, quando olho aqui, eu vejo cada batata, e sei onde está cada machucadinho de cada uma delas.